Hoje nós vamos dar início a uma sequência de estudos em uma das cartas que eu considero, digamos que, muito importante para o nosso século, porque é uma carta que foi escrita no primeiro século, porém, muito contemporânea. Os assuntos tratados por Paulo no primeiro século são contemporâneos do tempo atual. Nós vamos perceber que parece que o apóstolo escreveu para nós, não para aquela igreja do primeiro século. Será quintas-feiras de muita edificação e de muito aprendizado. Eu tenho aprendido que não há fé se primeiro não compreendermos o Evangelho. Sem compreensão das Escrituras, não há como nós termos uma fé bem alicerçada. Um dos princípios fundamentais para nós termos uma vida boa com Deus é compreendermos a palavra dele. Por isso é que ele vai escrever, o profeta Oséias, Deus falando para o seu povo através do profeta Oséias, ele vai dizer que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então precisamos de fato conhecer, saber de fato as Escrituras, qual é a vontade de Deus, para que assim nós venhamos ter de fato um crescimento espiritual. Eu não tenho como propósito, a carta de Corinto é uma carta extensa, então nós não iremos tratar versículo por versículo, mas nós iremos nos deter nos problemas os quais o apóstolo Paulo tinha como finalidade de tratar. Então a gente vai estar observando quais eram os problemas e não se espante, são muitos os problemas que Paulo tratou nessa carta. E eu quero nessa noite começar a compartilhar com vocês. Antes de lermos propriamente a carta a Coríntios, eu queria que nós entendêssemos um pouquinho do contexto, de como surgiu, de como Paulo de fato chegou nessa cidade, tá certo? Para nós entendermos esse pano de fundo, nós precisamos dar uma lida em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, e versículos de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, capítulo 18, justamente isso aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 8, vai dizer: Crispo, administrador da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E da multidão dos coríntios que ouvia, muitos cria e eram batizados. Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo, por meio de uma visão, dizendo: Não tenhas medo, continua pregando e não te cales, pois eu estou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nesta cidade. Então aí é um relato de quando Paulo estava pregando na Grécia, passando por Atenas, passa por Corinto, e ali Paulo começa a pregar naquela cidade, e muitas pessoas começam a se converterem ao cristianismo na cidade de Corinto. Uma das coisas que nós precisamos entender ao fazermos a leitura de Corinto é nós entendermos um pouquinho da cultura daquele povo. Porque caso você não compreenda o contexto, você pode fazer uma interpretação totalmente errada das Escrituras. Corinto era uma cidade portuária. Existia 2 portos naquela cidade. E por ela ser uma cidade portuária, ela atraía uma multidão de pessoas.
trabalhadores, viajantes. E automaticamente isso aumentava o índice da prostituição. Porque aqueles viajantes, ao chegarem em Corinto, eles demoravam às vezes meses. Quando pegava, por exemplo, uma época de inverno, os navios que ali chegavam naquela cidade, eles acabavam ficando meses, esperando o verão ou o inverno passar, para assim decolar. E nesse período, esses homens, eles acabavam, sim, procurando prostitutas, mulheres, para assim terem relação com elas. E isso fortalecia cada vez mais, de fato, a imoralidade na cidade de Corinto. E não somente a questão social, mas a questão da própria religião da época, a questão da própria religiosidade contribuía para isso. Dentre os muitos deuses que existiam no mundo antigo, uma das deusas que era cultivada, cultuada, nesse período ali era a deusa Afrodite. Existia um dos maiores templos da época antiga, era na cidade de Corinto. O templo à deusa Afrodite, a deusa do amor. E os cultos a Afrodite eram regados por imoralidade sexual. A ideia era nutrir o prazer. Não importa se esse prazer é com outro homem, não importa se esse prazer é com outra mulher, ou não importa se esse prazer é com várias pessoas. Em nome do prazer pode-se tudo. E isso era cultura na cidade de Corinto. Por isso é que Paulo vai ter grandes dificuldades, e é a carta que mais Paulo fala acerca da sexualidade. Porque a devassidão, a perversão acerca das questões na área sexual era muito grande. Então, no decorrer desses estudos, nós vamos perceber que foi um grande problema para Paulo, e Paulo precisou estar escrevendo para esses irmãos, para que realmente eles ali pudessem estar sendo orientados. Então, Paulo chega em Corinto, uma cidade aproximadamente, imagine você, no primeiro século, uma cidade sem muito desenvolvimento arquitetônico, com uma população de 700 mil pessoas. Os historiadores acreditam que a população de Corinto era aproximadamente 700 mil pessoas. Ou seja, uma Caruaru e meia. Alojados em um território pequeno. Então era uma aglomeração de pessoas muito grande. E isso cada vez mais trazia alguns problemas sociável para essa cidade, para esta igreja. Então esse era a cidade de Corinto. Corinto era conhecida pela sua imoralidade sexual. Quando você chegava para alguém de Corinto e dizia: eis aí um verdadeiro corintiano, você estava dizendo: eis aí um verdadeiro homem depravado. O termo corintiano era atribuído aos homens mais depravados que existia naquele tempo. Então, Paulo prega nessa cidade, e o que eu acho interessante é que cumpre-se justamente o que Paulo está pregando acerca do amor de Deus. Ele vai dizer que aonde operou o pecado, quem lembra do restante? Superabundou a graça. Observe que no versículo que lemos, o próprio Deus aparece ao apóstolo Paulo e diz: olha, te detenhas nesta cidade, porque tem muita gente aí que eu quero alcançar. Paulo ficou 1 ano e 6 meses, Paulo ficou 1 ano e 8 meses pregando continuamente. Talvez tenha sido uma das cidades onde Paulo mais demorou tempo pregando o evangelho, foi na cidade de Corinto. É uma carta que vai nos ajudar muito, porque os problemas tratados nesse período são muito contemporâneos dos dias atuais. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que essa carta que nós temos aqui, que nós lemos como 1 Coríntios, ela na realidade não é a primeira carta que Paulo escreveu. Existiu uma outra carta que Paulo escreveu, mas provavelmente se perdeu no tempo, ou talvez não aprove a Deus
fazer com que de fato ela estivesse dentro do cano das Escrituras. Pastor, e qual é a conclusão? Com qual o respaldo bíblico se fala que tem uma segunda carta? Através da própria Bíblia. Coloque, por gentileza, capítulo 5, versículo 9. Paulo escrevendo a eles, Paulo vai dizer o seguinte, é 1 Coríntios. 1 Coríntios 5, 9, Paulo diz, já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Então, já disse por carta. Em outras traduções, Paulo vai dizer, eu já vos escrevi que vocês não deveriam se associar com os imorais. Então, essa primeira carta, na realidade, seria a segunda carta escrita por Paulo aos irmãos que estavam em Corinto. E toda carta ela é escrita com uma finalidade. Quando Paulo escreve essa carta, Paulo se encontrava provavelmente preso. E Paulo recebe, mesmo estando preso, Paulo recebia visita de vários irmãos. E Paulo recebe uma visita de alguns irmãos, e esses irmãos, eles passam para Paulo algumas informações muito importantes para que Paulo pudesse escrever essa carta para trazer orientações. Veja comigo no capítulo 1 de 1 Coríntios, e versículo de número 11, que Paulo, na realidade, vai dizer que escreveu essa carta por conta de ter ouvido informações por meio dos irmãos da casa de Cloé. Por isso ele vai dizer, pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé, de que há brigas entre vocês. Então Paulo, ele escreve essa carta, e aqui eu quero abrir um parênteses muito interessante, porque às vezes quando um pastor vai corrigir a vida de alguém, ou quando o pastor traz uma palavra dura no culto, algumas pessoas acabam não aceitando a palavra porque dizem, o pastor tinha conhecimento da causa, o pastor sabia, como se porventura o pastor só pudesse advertir a igreja, se porventura um anjo do céu descesse e revelasse no oculto de madrugada para o pastor o problema do irmão da igreja. Observem aqui que Paulo vai tratar os problemas dessa igreja, e não foi o anjo que apareceu para Paulo para dizer, olha, a igreja em Corinto está com problemas, não. Nesse sentido aqui, Paulo escreve porque Paulo ouviu dos irmãos, os irmãos da casa de Cloé, o qual nós não sabemos o nome deles, chega para Paulo e diz, Paulo, olha, a igreja em Corinto está uma bagunça total. A igreja em Corinto está totalmente dividida entre eles. Coloca o slide. Totalmente dividida entre eles. A briga lá que você não tem ideia. Então, mediante as informações passadas pelos irmãos, não foi pelo anjo, não foi o Senhor Jesus que apareceu a Paulo, foi os irmãos da casa de Cloé. E esses irmãos apareceram ali e trouxeram informações para que Paulo de fato pudesse corrigir, orientar, disciplinar na realidade essa igreja. E um parênteses ainda que eu abro, é que Paulo, ele é bem sincero no sentido de dizer, olha, vocês estão me dizendo, beleza, eu vou escrever para eles, e eu vou dizer quem me disse. Vocês seguram a palavra de vocês? Seguro. Porque hoje acontece muito das pessoas procurar o pastor e dizer, pastor, olha, eu ouvi falar isso, há um me disse com relação a isso. E às vezes quando se questiona, mas você segura, eu posso chamar a pessoa, eu posso confrontar a igreja. Não, pastor, eu não seguro minha palavra. Então vocês observam que Paulo faz questão de dizer a fonte, de onde de fato ele ouviu que haveria divisões, brigas e dissensões entre eles. Ele vai dizer que foi os irmãos da casa de Cloé, eles é quem chegaram para mim e falaram que tudo isso estava acontecendo no meio de vocês. E é interessante que o primeiro problema que Paulo vai tratar aqui nessa igreja é justamente o problema acerca das divisões. Então, Coríntios era uma igreja com partidos. Parecia mais que, literalmente, estávamos na época da política, porque realmente os partidos estavam ali a florar, estavam predominando dentro dessa igreja. Por isso é que eu queria colocar com vocês aí, nós lemos novamente o versículo 11 em diante.
Ele vai dizer, pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês, por alguns membros da casa de Crói, que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não haver batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Caio. Então, o primeiro problema que Paulo trata aqui era essa questão da divisão que existia entre. Eram os partidos que existiam dentro dessa igreja. Alguns diziam que pertencia ao grupo de Paulo, outros ao grupo de Apolo, outro ao grupo de Cefas, outro ao grupo de Cristo. E assim eram os partidos dentro da igreja. Tinha o PLP, Partido Liberal de Paulo. E lendo acerca de William Hendricks, ele falando acerca desse grupo. Esse grupo ele era composto pelos gentios da época. Os judeus não simpatizavam muito com a teologia de Paulo. Então, os gentios da época era quem fazia parte desse grupo. E não que Paulo tivesse coparticipação com isso. Mas William Hendricks e William Barclay, eles vão trazer um comentário bem interessante. Ele vai dizer que provavelmente esse grupo era o grupo dos liberais. Era aquele grupo que, em nome do evangelho, eles viviam uma vida promíscua. Provavelmente a graça, através da graça, eles estariam dando liberdade às suas libertinagens. Estariam dando vazão, na realidade, aos seus prazeres, às suas vontades carnais. Afinal de contas, nós não estamos mais debaixo da lei. Afinal de contas, não é mais época da escravidão. Deus nos libertou, somos livres. E em nome dessa liberdade, esses escritores vão chegar à conclusão que os gentios, e não somente pelo fato de serem gentios, mas pelo o processo, os assuntos tratados posteriormente, dá-se a entender que esse grupo era um grupo que, em nome da graça, vivia uma vida desgraçada. Que em nome da graça vivia uma vida totalmente mergulhada numa vida devassa, numa vida totalmente liberal, numa vida sem compromisso algum com o Evangelho de Cristo. Porque isso acontece ainda hoje. Em nome da liberdade cristã, nós não somos religiosos, nós não somos radicais, e às vezes, de fato não é, e sai de um extremo para o outro. Há pessoas que saem do extremo da religiosidade e vai para o extremo da libertinagem. Aí ele não entende que existe um equilíbrio em tudo na vida. Aí ele se torna liberal demais, ao ponto de viver uma vida totalmente mergulhada no pecado, e em nome da graça, ele vive uma vida desgraçada, totalmente mergulhada no pecado. E quando questionado esse tipo de crente, ele usa textos sem contexto, fazem uma interpretação totalmente errada do que é graça, para tentarem justificar os seus pecados. Nós somos uma igreja que não temos preconceito algum com a escolha sexual do outro. Não tem problema nenhum com a escolha sexual do outro, desde que o outro entenda que algumas escolhas são erradas. Mas infelizmente existem pessoas hoje. Não se espante com o que eu vou falar. Mais uma vez, um conhecido meu chegou para mim e ele disse, Paulinho, esse menino é filho de pessoas crentes. E ele chegou para mim e disse que casais convidavam ele para transar com a mulher, ou seja, alguns homens convidavam ele para transar com a mulher de alguns homens. Ou seja, ele transava com as mulheres de alguns homens. E naquele momento eu fiz eu disse, cara, que coisa tão imoral, bicho, que coisa tão indecente. E ele fez, não.
Se o marido consente, se o marido permite, não tem imoralidade nisso. Se o marido permite, não é adultério. Então observem a libertinagem. Observe que o cara vive uma vida desgraçada, miserável, mas ele quer encontrar um texto bíblico para justificar a sua imoralidade. É igual aquela pessoa que vive, é um hétero que vive uma vida totalmente bagunçada na sua área sexual, mas quando é confrontado, ele quer encontrar uma justificativa bíblica. Ah, irmão, a carne é fraca. Jesus já sabia disso. É o camarada que ele vive uma vida totalmente sem freios na sua sexualidade e tenta procurar justificativas para isso, em nome da graça. É aquela pessoa que não entendeu o que é de graça. Essa graça não é barata, não foi barata. A graça teve um preço, e um preço de sangue. A graça fez com que um Deus assumisse uma forma humana e fosse crucificado em uma cruz. Então essa graça não é barata, não é uma desgraça, é uma graça que teve um preço de sangue. Então, provavelmente esse grupo que diz eu sou de Paulo estaria interpretando erroneamente os ensinamentos de Paulo. Teve uma época aqui no Galpão que eu precisei tomar me posicionar com relação a alguns conceitos. E eu disse, olha irmãos, vocês estão me interpretando erroneamente. E eu não tenho dificuldade de abraçar ninguém. Agora eu não compactuo com o pecado de ninguém. Então não se engane, não é porque nós aprendemos que devemos abraçar a todos e ensinar a todos. Agora abraçar não significa concordância com o pecado do outro. Então você tem seus problemas na área sexual, não existe lugar melhor do que você sentar para ouvir o Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo, ele desconstrói as filosofias pagãs e ele constrói, de fato, uma nova mensagem dentro de nós. O Evangelho de Cristo é poder de Deus para transformar, para explodir e construir novos pensamentos dentro do homem. Mas, infelizmente, muitas pessoas estavam não entendendo o princípio de acolher e achavam que nós acolhemos e concordamos com a prática imoral do outro. E quando na realidade não é assim. Então, não podemos entender que o fato de termos graça nos dar o direito de vivermos uma vida desgraçada, totalmente regrada nas nossas imoralidades e pensamentos. Paulo, na realidade, ou acredita-se que o partido PLP aí, esse partido liberal dos paulistas aí, dos paulinos, na realidade estavam dando ocasião aos seus desejos carnais em nome de uma teologia que Paulo estaria pregando totalmente diferente, distorcendo por completo o que Paulo estava pregando. Mas também existia nessa mesma igreja o PFA, Partido Filosófico de Apolo. Esse partido aí era o partido composto pelos intelectuais da época. Se você der uma lida no contexto da época, você vai descobrir que os gregos era conhecido pela sua oratória e pelo seu conhecimento filosófico. Não é à toa que os grandes pensadores ou filósofos de fato eram gregos. Então, regrava-se entre eles isso. Era costume cultural ir para a praça ouvir os filósofos. E dentre esses filósofos estava Apolo. Apolo era um homem que converteu-se a Cristo, mas um grande pensador, um grande comunicador. Apolo, de fato, ele conseguiu destaque na igreja de Corinto, porque como os gregos tinham muita admiração por alguém que se expressava muito bem, Apolo, pelo seu poder de oratória, ele conseguiu conquistar de fato esse público. Então, ele tinha muitos adeptos. E esses adeptos provavelmente eram a parte intelectual da igreja. Eram os filósofos da época. Eram aqueles que Paulo, lá na frente, no capítulo 2, vai puxar, vai chamar a atenção deles. Desses que confiavam na sua sabedoria, na sua intelectualidade, nos seus pensamentos. E Paulo vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir aqueles filósofos que pensavam que era alguma coisa. Então, esse grupo era o grupo composto pelos filósofos da época.
Mas também existia o partido PCP, né? Partido Conservador de Pedro. E esse partido aí era provavelmente composto pelos judeus. Era parte daqueles que eram os defensores da lei. Era aqueles que Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai chamar eles de erva daninha. Porque estavam, de uma forma sorrateira, destruindo e contaminando a fé dos irmãos. Paulo vai combatê-los de uma forma muito forte, porque o partido PCP aí, os conservadores, eles, em nome da lei, eles desclassificavam e diminuíam a graça de Deus. Era aqueles que diziam, não, de fato nós fomos salvos, mas nós não podemos esquecer da lei que Deus nos implantou. Nós não podemos esquecer da nossa lei cerimonialista. Então nós temos que guardar o sábado, nós temos que guardar as festas de lua nova, da colheita. Nós temos que de fato observar tudo que de fato Moisés nos entregou. E no conceito desse partido conservador, se você tivesse fé, mas não guardasse a lei de Moisés, a sua fé estava comprometida. Então, automaticamente, o sacrifício de Cristo não era completo. Você tem que crer, mas também você tem que obedecer à lei. Caso contrário, você não será salvo. Então, por isso é que Paulo, ele vai, pegar pesado com relação a esse partido. Porque os conservadores, eles interpretavam totalmente errado as Escrituras. Eles eram os legalistas da época, que queria que o povo se circuncidasse, os homens, que queria que de fato eles observassem as festas que existiam culturalmente entre eles, que dizia que se porventura eles não guardassem o sábado, não seriam salvos. Aí Paulo escreve no capítulo 2, aos Efésios, aos Colossenses, e dizendo, irmãos, tudo aquilo era sombra das coisas que estaria por vir. Cristo é a nossa liberdade. Então essa falta de compreensão desses irmãos, e não vos espante, esse partido dos conservadores foram literalmente o empecilho no crescimento da igreja. Porque todas as cartas escritas por Paulo teve que trabalhar de uma forma cansativa para arrancar essa erva miserável, daninha, que foi implantada dentro da igreja. Isso foi aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aos Coríntios. Em todas as cartas de Paulo teve que desfazer esse pensamento diabólico, diabólico implantado por esse partido. Que era o partido que temos que crer em Jesus, mas temos que observar também a lei de Moisés. E isso trazia de fato um fardo pesado sobre os irmãos. Então Paulo de fato diz, existe aqueles que fazem parte do PCP. E também existia o partido PCJ, Partido Cristão de Jesus. E o que eu vou afirmar aqui não é um pensamento meu. É um pensamento dos grandes exegetas e bons comentaristas. Que esse partido era o pior partido que tinha. Porque esse partido era aquele partido que dizia, eu não obedeço a homens. Porque o partido de Paulo obedecia a Paulo. O partido de Apolo obedecia a Apolo. O partido de Pedro obedecia a Pedro. E o partido de Jesus obedecia a quem? Esse é aquele partido que é os mais espirituais. É aquele partido que não se submete a ninguém. É aquele partido que ele diz, eu tenho minha comunhão com Deus e não preciso de homens. E esse era o pior grupo que existia. Procure hoje qualquer pastor, seja batista, seja pentecostal, seja congregacional, e pergunte a ele, pastor, quem são os piores crentes de sua igreja? Ele vai dizer, aqueles que se consideram mais espirituais do que os outros. Porque o verdadeiro homem espiritual, ele não se considera melhor do que o outro. O verdadeiro homem espiritual, ele se sente pior do que o outro. Porque quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu percebo as minhas fragilidades, mais eu percebo os meus defeitos,
E automaticamente eu me coloco na situação de impotência, ou de impotente para apontar o dedo para alguém. Mas os espirituais não. O partido espiritual, o PCJ, o Partido Cristão de Jesus, é aquele partido que considera-se melhor, mais espiritual e que tem a revelação que os líderes não têm. É o partido que ele ouve Deus de uma forma diferente. É o partido que não se submete a ninguém. E esse partido, infelizmente, é uma desgraça no meio da igreja. Porque corrompe pessoas e conduz outras ao erro. Por várias e várias vezes. E a minha base é pentecostal. E eu vim de uma igreja. E por 17 anos eu auxiliei um pastor. Eu não estou aqui, não caí de paraquedas, eu fui formado lá atrás. E nesses 17 anos auxiliando esse pastor, os maiores problemas que nós tínhamos eram com os crentes que aparentemente eram os mais espirituais. Eram aqueles que no culto rodavam no pé só. As línguas estranhas, meu amigo, que eu ouvia dizer, Jesus chegou aqui agora, cadê ele? Porque a língua era bonita, meu amigo. Mas ninguém pisava no pé dessa pessoa, porque se pisar no pé dela, meu amigo, o bicho pega. Se confrontar, não aceita o confronto. Se corrigir, não aceita a correção. Mas se bater o tambor, aí, meu amigo, o bicho pega, línguas estranhas, vem a revelação, sai. E é o partido espiritual. É o partido que tem a revelação extra. Deus fala comigo e não fala com a liderança. Eu entendo que às vezes a liderança se perde. Mas, enquanto a liderança estiver em pé, Deus estará se referindo à liderança. E se a liderança se perder, Deus levantará alguém para corrigir essa liderança. E esse partido, de fato, o PCJ, ele de fato trouxe males para dentro dessa igreja. Porque enquanto os outros obedeciam os seus líderes, os seus cabeças, esse partido não obedecia a ninguém. Esse partido era o partido dos espirituais, dos que têm a revelação plena, e trazia danos para dentro dessa igreja. E a realidade dessa igreja não é diferente da realidade dos dias atuais. Nós temos que tomar muito cuidado, porque um corpo dividido, ele não prospera. Um corpo dividido, ele é tendencioso, de fato, a auto se destruir. Algumas doenças que o nosso corpo atrai, elas se destrói, o corpo é autodestruído porque os anticorpos eles começam a lutar contra si. Então o corpo dividido ele se destrói por si só. Jesus vai dizer que nenhum corpo dividido irá prosperar. E nós precisamos ter cuidado para que essas mazelas, para que esses problemas, de fato, não venham a se arraigar dentro das nossas igrejas, da nossa igreja. Nós tivemos uma grande igreja aqui na cidade, que se destruiu. E eu me lembro, quando tudo estava iniciando, alguém chegou para mim, e isso foi um pastor, e ele disse: Paulinho, Deus me mostrava uma carreta em alta velocidade, e essa carreta ela freava bruscamente, e ela torava-se no meio, uma parte para um lado e outra para o outro. Eu disse: pastor, e o que o senhor entendeu desse sonho? E ele me disse: uma grande igreja aqui da cidade vai se rachar no meio. Passou mais ou menos meses, começou realmente isso a acontecer. E infelizmente essa igreja aqui da nossa cidade, uma igreja histórica, e eu digo isso com pesar no coração, dividiu-se por completo, porque começou justamente os grupos dentro da igreja. Tem um grupo que era o grupo dos raízes, né? Eu sou os raízes, eu tenho muitos anos aqui dentro. Aí começou o grupo do lado do pastor.
Aí começou o outro grupo que eu não sou nem dos raízes, nem do pastor, estou aqui do outro lado. E essa igreja começou a automaticamente se destruir como um organismo que começa a lutar contra si. E o resultado final foi destruição dessa igreja. Precisamos entender que se nós como igreja não tivermos a capacidade de percebermos quando de fato Satanás está querendo infiltrar-se, se nós não tivermos essa sensibilidade, nós corremos um grande risco de termos esses grupos fortalecidos entre nós. Quantos aqui já fizeram o Empretec? Quem conhece o Empretec aqui? Só eu. É um curso intenso, maravilhoso. No dia que você tiver a oportunidade de participar, participe. Eu tive uma experiência, porque eu liderei um grupo. E nesse grupo que eu liderei, eu não sabia, mas algumas pessoas começaram a dar trabalho dentro do grupo. O que eu falava, aquela pessoa se opunha. Era um grupo meu grupo tinha 13 pessoas. Tinha 2 pessoas dentro do meu grupo, meu amigo, que me deu trabalho. Eu percebi aquela pessoa inflamando as outras. Eu tinha que ficar na frente conduzindo o grupo. E quando eu olhava para trás, eu percebia que uma pessoa no ouvido dos outros. A pessoa estava ali. E eu percebi, eu disse, cara, aquela pessoa ali está inflamando o grupo. E o grupo começou a lutar contra mim. E eu comecei a ter muitas dificuldades com o grupo. Foi a pior igreja que eu já pastoreei na minha vida, foi aquela igreja. Quando terminou aquela experiência, eu falei, Deus, muito obrigado, porque o galpão não é igual a essa igreja. E eu descobri que vocês são uma bênção. Tinha 2 camaradas lá, meu irmão, que eles inflamaram o grupo por completo. O grupo se revoltou contra mim ao ponto de me tirarem da liderança. E aquilo me deixou muito triste. Só que quando terminou o trabalho, eu descobri uma coisa. Aquelas 2 pessoas que estavam ali, elas foram colocadas lá com esse objetivo. Chama-se os infiltrados. Elas foram colocadas lá e foi dada uma ordem a elas. Vocês não vão deixar o líder liderar. Vocês vão acabar com a destruição do grupo lá. Só que ninguém sabia. Nem as pessoas, nem eu. Eles eram da organização do evento e foram colocados ali com esse objetivo. E os caras eram ator fora do comum. Porque chegava para mim, pastor, Deus te ajuda aí, bora ter essa ideia, tudo tal. Aí eu, beleza, irmão, vamos embora. Aí quando ele sai daquele, esse líder é fraco demais, meu irmão. A gente tem que trocar esse líder. Mas aquilo me serviu uma experiência muito forte, muito forte, muito forte. Aquilo me fez entender que eu, como pastor, tenho que ser enérgico quando perceber infiltrados dentro da igreja. Quando eu perceber, eu como líder, que tem infiltrados colocados por Satanás, eu tenho como pastor que de fato pegar o meu cajado, ou se for a lavoura, pregar a enxada, a foice e torar pela raiz. Porque caso contrário, como eu perdi a minha liderança lá, a minha igreja será afetada também. O que de fato Paulo está fazendo é justamente isso aqui. Só que Paulo tinha ido embora, a igreja tinha ficado lá. Como agora evitar que esses infiltrados acontecessem? Mas chegaram os liberais, chegaram os filósofos, chegaram os conservadores, chegaram os espirituais, infiltrados para de fato desconstruir aquilo que lá em Atos nós lemos. Eu tenho muitas pessoas nessa cidade para alcançar. Então houve essa desconstrução, porque infelizmente essa igreja se deixou ser totalmente infiltrada. Então, você como membro, sempre que você estiver e perceber, que a gente percebe, que existe um infiltrado perto de você, querendo tirar a tua motivação, querendo tirar a tua empolgação, seja sábio e inteligente, diga, meu irmão, estou fora, sai para lá, infiltrado. Porque quanto mais a igreja cresce, mais infiltrados aparecem. Quanto mais a igreja ela vai se desenvolvendo, vai fazendo, mais infiltrados vão aparecer. Mas cabe a mim como pastor orientar todos vocês
para terem a sensibilidade de entendermos que somos um único corpo. E se nós deixarmos com que esse corpo seja infiltrado, porque sempre vai acontecer. Eu levanto alguém para liderar mulheres. Aí vai chegar aquela mulher que vai dizer: eu não gostei da escolha do pastor. O pastor se equivocou em colocar fulana. Deveria ter sido cicrana. Ela queria dizer deveria ser eu, mas ela não tem coragem de deveria ser cicrana. Aí eu levanto alguém para liderar o jovem. Aí algum não gosta. Não gostei da escolha do pastor. O pastor errou. Nós temos que protestar. Nós temos que tirar fulano. E às vezes nós acabamos caindo nos encantos desses infiltrados e acabando desconstruindo tudo aquilo que Deus está construindo. Vocês estão comigo, amém? Então cabe a nós como igreja estarmos alertas, atentas, para que nós não venhamos de fato ser seduzidos. Porque sabe qual foi a pior decepção daquele grupo que eu liderei naquele dia? A pior decepção foi quando os infiltrados se revelaram. E você pensa que ele se revelou dizendo: eu sou infiltrado ou não? Não. Sabe como foi a revelação? Porque aqueles infiltrados, entenda, vou trazer novamente, eles convenceram o grupo a me tirarem como pastor. E eu fui tirado, excluído. Só que quando chegou no final do evento ali, aqueles infiltrados, eles saíram, botaram uma máscara, sabe de quê? De Satanás. E voltaram, os três, rindo a cara de cada um. Eu induzi você, eu mandei você tirar o pastor e você tirou. Meu irmão, a galera começou a chorar, mas não foi chorar. Meu Deus, eu fui influenciado pelo mal e não percebi. Foi muito impactante para mim aquele momento, porque eu me senti na pele de pastores aqui, que muitas vezes a igreja despercebida ouve mais os encantos, as insatisfações dos infiltrados do que de fato a voz do pastor. E naquele momento que eles se revelaram ali como Satanás, eu influenciei, eu falei para você e você aceitou minha orientação. Esse povo começou a chorar e daqui a pouco começaram a me pedir perdão por ter me tirado como líder daquele local. E eu disse: irmãos, aqui foi apenas uma ilustração. Mas e saindo daqui lá para a vida fora, para a igreja de vocês, tinha uma menina que estava lá e ela tinha participado de uma assembleia para excluir o pastor da igreja dela, uma igreja de Recife. Ela disse: pastor, você não tem ideia do como eu estou aqui. Ao chegar em Recife, eu vou procurar o meu pastor. Eu não vou reverter a situação, mas eu vou pedir perdão a ele por eu ter participado daquela manipulação diabólica que foi levantada naquele local. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque se nós não tivermos alertas como ovelhas, nós seremos tragados, nós seremos devorados, e algo que está sendo construído pode ser desconstruído por alguém que parece ser ovelhinha, mas na realidade é lobo disfarçado de ovelha. Então precisamos estar atentos, porque não é apenas uma função apenas de um pastor, mas é uma função de toda a igreja, de todos nós estarmos atentos. E até os animais aprendem quando sofrem ataques. O meu cachorro, ele não tinha noção que carro mata. E uma vez ele estava na rua, e ele vai atravessando a rua, o cara para na moto em cima dele, aí ele olha para o cara, levanta a perna e faz xixi no pneu da moto. Aí eu cheguei à conclusão que ele não tinha noção do perigo. Só que em outra ocasião uma moto passou por cima dele. Meu amigo, esse cachorro não pode ver uma moto hoje não. Quando ele vê o barulho da moto, ele faz, corre. Porque ele entendeu que ali existia perigo. E nós temos que entender como igreja. Quando percebemos o perigo, irmão, seja sábio o suficiente para estar atento e não deixar ser destruído, desmotivado, desconstruído por pensamentos, por ideologias, por pessoas que têm como objetivo muitas vezes, vocês lembram, pastor, mas o cara é crente, Deus usa, mas Satanás usa crente também. Ou vocês não se lembram de quando Pedro chegou para Jesus?
E Jesus olhou para Pedro e disse: não, Senhor, tu não irás voltar lá, porque senão tu irás morrer. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, Satanás. Para trás, eu sei de onde vem essa voz. Jesus tinha um propósito e aparentemente parecia Pedro, mas Jesus estava percebendo todo o enredo da peça e disse: eu te conheço, a mim tu não enganas. Apartai-vos para trás de mim, Satanás. Então, essa sensibilidade é importantíssima para que realmente esses partidos sejam totalmente desconstruídos e nós, como corpo, venhamos nos fortalecer cada vez mais. Veja o que Paulo pede a esses irmãos no capítulo 10, no versículo 10. Paulo vai dizer: e não se queixem como alguns deles se queixam e foram mortos, não. 1:10. Versículos 1:10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico, Paulo faz uma súplica, um apelo. Eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que fala, para que não haja divisão entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. O desejo de Paulo é justamente esse, que houvesse de fato comum acordo naquilo que eles pensavam. Porque uma igreja que não pensa a mesma coisa é igual a igreja, é igual o povo na época da Torre de Babel. Há uma confusão nas vozes ali. E um fala uma língua, outro fala outra, ninguém entende nada. Por isso é que nós temos uma classe. E esses dias eu coloquei no grupo: se você lidera aqui no galpão e não quer participar das quartas-feiras, você não está apto para participar comigo da minha liderança. Por quê? Porque tem coisas que eu vou pensar, e talvez se você não estiver me ouvindo, você não vai entender qual é o meu pensamento. Tem coisas que Deus vai me mostrar, e se você estiver distante, você não vai entender o que Deus me mostrou. Então, ou uma liderança está aplainada, aqui compartilhando, ou você que é bênção pode ser maldição, se você não entender o que o pastor está pensando. E esses dias eu chamei todos, galera, ou vocês participam, ou vocês se sentam para me ouvir, ou vocês não estarão prontos para falar. Porque existe um ditado popular que diz que não se senta para ouvir, não estará pronto para falar. E eu chamei minha liderança e disse: olha, eu quero vocês sentando me ouvindo, para que vocês entendam o que eu estou pensando. Porque se vocês não entenderem o que eu estou pensando, vocês, em vez de serem bênção, vão ser maldição. Quando nós fomos fazer o evento, e eu tenho usado isso bastante, quando nós fomos fazer o nosso evangelismo no São João, algumas pessoas chegaram para mim e disseram: pastor, eu não concordo não. Igreja no meio de São João, igreja na festa. E os temas, leitura de mão, e tantas outras coisas mais. E algumas pessoas não foram porque ficaram na contramão. Não fizeram crítica, mas também não foram. E resultado, eu sabia o que Deus tinha me mostrado. Fizemos um belo trabalho, muitas vidas abençoadas. E aquilo que parecia ser negativo foi os pontos mais positivos que tiveram. Agora, por que, de fato, algumas pessoas ficaram na contramão? Porque não entenderam. Então, somente sentando e conversando é que, de fato, a igreja vai entender o que muitas vezes vai me mostrar. Então, é de suma importância que se haja esse comum acordo dos pensamentos. Porque se um pastor começar a enxergar algo e a igreja não enxergar, essa igreja não avança. E o crescimento de uma igreja não depende de um pastor, depende de um corpo. Depende de uma igreja. Nós estamos estudando uma igreja com propósito, do pastor Rico Ori. E ele começou a implantar na igreja dele o seguinte pensamento: irmãos, não venha para a igreja só, traga alguém. Ele tem 5.000 membros, na época tinha 5.000 membros.
E ele disse: o meu culto dá 10.000 pessoas. Porque todos eles entenderam o que eu estava pensando. O lema deles é, de fato, mais um para o reino de Deus. E a igreja com propósito é uma das maiores igrejas nos Estados Unidos. E não é igreja de oba-oba não, viu? É igreja bíblica, séria. O cara tem o cara enxergou 50 anos na frente dos demais pastores. Agora eu lhe pergunto, um pastor visionário desse, se a igreja não entendesse o que ele está pensando, meu irmão, essa igreja que deveria ser bênção, que foi bênção, seria um atrapalho na vida daquele pastor. Porque se a igreja não entender o que o pastor está falando, ela pode ser um atrapalho. O pastor faz um projeto, eu já participei de igreja que era assim. O pastor fazia um projeto, quando terminava o culto, se reunia 10, 15 irmãos na porta e dizia: não, o pastor não está pensando direito não, vamos bloquear isso aí. Eu já cheguei uma vez numa padaria, ia ter uma assembleia numa igreja aí. E eu cheguei na padaria, tinha um grupo de irmãos dessa igreja tomando café. E sabe qual era o café dele? Eles estavam tramando, já entrando em comum acordo, maquinando para bloquear o que o pastor ia falar à noite. Eu te pergunto, uma igreja dessa avança? Não avança não, cara. Porque tem um homem de Deus lá, que Deus mostra algo a ele, mas tem uma igreja no outro lado, carnal, na contramão, impossibilitando, travando o crescimento daquele pastor. Por isso é que eu disse: se você faz parte da minha liderança e não quiser sentar para me ouvir, você estará fora da minha liderança. Porque se você não me ouvir, você pode ser maldição em vez de bênção no meu corpo. Então, precisamos ter todo esse cuidado e entendermos que de fato Paulo deseja, ele orienta para que nós como igreja venhamos ter um único pensamento. Pastor, isso quer dizer que não pode ter divergência? Pode sim. Nós criamos esses dias o nosso propósito como igreja. Tem aí salvo nesse computador, nosso propósito. Tem, né, que coloca antes do culto. Nós criamos o nosso propósito de igreja. E cara, teve uma coisa que eu achei fantástico. Esse propósito da nossa igreja, ele foi definido por 4 grupos. 4 grupos. E os 4 grupos foram para casa, ou melhor, foram separados, fizeram o seu trabalho e me apresentaram. Os 4 pensavam justamente da mesma forma. Os 4, na realidade, quando a gente pegou, que fez a leitura dos 4, a gente disse: cara, que coisa fantástica. Porque todo mundo estava pensando. Mudou-se palavras, mas a ideia, o pensamento, a construção era a mesma. Tem não, né? Tá fácil? Tá abrindo? Então, é nessa mesma vibe, é nesse mesmo pensamento que nós temos que prosseguir a nossa construção. Entendendo que precisamos realmente estarmos alinhados nos nossos pensamentos. Estamos, de fato, observando, enxergando, porque caso contrário, nós teremos grandes dificuldades. Eu recebo todo mundo, mas eu confesso aqui para vocês, as pessoas que vêm de outras igrejas acabam, digamos que, tendo dificuldade de entender como muitas vezes nós trabalhamos. Por quê? Porque já vêm de outras igrejas. E às vezes já vem com uma construção na mente. Então, ou a pessoa chega e diz: cara, eu preciso entender como essa igreja pensa, ou eu, infelizmente, vou atrapalhar. Quando o camarada nasce aqui, que é o caso de muitos, está nascendo, aprendendo desde o início, beleza. Mas quando chega, às vezes o camarada é bom, mas até ele se encaixar, leva-se um tempo. Para ele entender de fato qual é a visão, qual é a missão, quais são os valores da igreja. Então Paulo, na realidade, ele está orientando esses irmãos para que eles pensassem da mesma forma. Se tiver difícil aí, pode deixar. Vamos para os slides então. Por que essa igreja estava dessa forma? Pode adiantar o outro slide. Depois a gente volta no final aí. Por que essa igreja estava daquela forma? Porque eles eram carnais. Porque eles eram carnais. No capítulo 3, versículo 1, Paulo vai dizer: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdia. Por acaso não estáis sendo carnais?
Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pois, quando alguém alega, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Paulo vai dizer, vocês são carnais, crianças, carnais. Esse comportamento de vocês é falta de espiritualidade. É falta de amadurecimento, é falta de vocês se tornarem espirituais em Cristo. Porque realmente o comportamento daquela igreja era um comportamento de uma igreja carnal. E que é uma maldição na vida de um pastor, deseja ele uma igreja carnal. Uma igreja carnal não quer dizer uma igreja que tem pecado, porque nunca deixaremos de ter pecado. Mas é uma igreja que o que predomina dentro dela é a inveja, é a ira, é a falta de perdão. Eu já participei de igreja, irmãos, que uma vez eu sentei-me no púlpito para pregar, e os irmãos quase que não passam para mim o microfone. O culto tinha terminado 9h30, deu 9h15. Aí o irmão bateu na minha perna e disse, fala tudo que Deus mandar. Eu disse, se ele deixar eu pregar, eu falo, né? Aí terminou 9h30, já 9h15. Mas por quê? Porque era recém-chegado. Eu era recém-chegado nessa igreja e estava pregando no púlpito. O que deveria ser motivo de alegria mesmo, porque eu sempre pensei dessa forma. Sempre. Deus é minha testemunha disso. Sempre que chegava alguém bom na igreja, eu dizia, pastor, chegou um cara bom. Traz ele para o nosso time. Mas porque é lógico. Se chega alguém bom, por que você não quer ele no seu time? Aqui quando chega alguém, eu boto logo vem para cá, meu irmão. Chegou o Crivandi ali, que é um cara que tem uma disponibilidade para o evangelismo sensacional. Percebo no cara que ele tem essa vocação. Meu irmão, vem para cá, vem construir conosco. Aí chega o outro menino aqui, Eric, chega a Raíssa, chega a Alex, chegou alguém, meu irmão, vem para cá. E nós como igreja devemos nos alegrar, porque pessoas competentes e boas estão aqui. Aí chega nosso irmão Rosinaldo ali, mais conhecido como Juninho, e o cara está ali, um menino crente, um menino dedicado ao evangelho, toca, meu irmão, vem para cá, vamos ajudar. Mas em muitas igrejas isso é problema. Em vez de tratar o outro porque tem talento, começa a olhar com um olhar de indiferença. Aqui não, estou mais velho que tu aqui. Você não vai tocar no meu lugar não. Aqui você não prega não. Isso é um pensamento, infelizmente, medíocre de pessoas carnais, que não entende que de fato o reino de Deus deve ser construído. E quanto melhor as pessoas, quanto mais talento tiver, mais nós iremos avançar. E quando eu cheguei naquela igreja, infelizmente eu fui recanteado por alguns. O pastor disse, não, você vai pregar, você vai estar aqui junto comigo. Quando eu estava ao lado do pastor Domingos, quando chegava alguém, eu dizia, pastor, o cara chegou aí agora, bota ele para pregar, chama ele para cá. O cara é crente, o cara tem vida, o cara tem família, o cara é um homem de Deus, por que deixar esse homem de Deus lá fora? Traz ele para cá para construir, para ele se sentir bem acolhido entre nós. Porque isso sim deve ser o pensamento da igreja. O pensamento de dizer, cara, bora trazer, vamos construir. Chegou um bom baterista, show, cara. Chegou um guitarrista, chegou lá um cantor, chegou alguém, um pregador, meu irmão, que coisa maravilhosa, o nosso time está ficando mais forte. E isso deve ser motivo de glória, de honra para a igreja. E não motivo de um estarem de cara feia com o outro, porque está chegando pessoas e pode tomar o meu lugar. Isso é pensamento de pessoas que de fato ainda vivem uma vida carnal. E Paulo está dizendo, olha, eu não posso chamar de vocês de espirituais, mas de carnal, porque o comportamento de vocês é literalmente carnal. Coloca capítulo 4 de Tiago. Veja o que Tiago escreve à igreja que estava na Ásia. Capítulo 4, versículo de número 1. Tiago vai dizer, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? De onde vem? E ele vai responder, não vem das paixões que guerreia dentro de vocês? Ou seja, as guerras e contendas que existiam entre aquela igreja, vinha deles mesmo. Era uma igreja que brigava entre si. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm.
Mata a inveja, mas não consegue obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem porque não pedem. Ou seja, era uma igreja carnal que não orava, que não buscava em oração, que não pedia em oração. E Paulo justamente vai mostrar, bota para o slide, por gentileza, que o problema dessa igreja era, na realidade, slide, era a questão deles serem carnais. E o segundo problema deles era o fato deles eles eram imaturos na fé, crianças. Por isso Paulo vai dizer: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Uma igreja infantil, uma igreja infelizmente que não cresceu, uma igreja que infelizmente era criança, imatura na fé. E uma igreja imatura, ela é um problema na vida de um pastor. E a imaturidade não é uma questão de anos, de idade, de 20, 30, 40 anos. Porque o que tem, eu até falei essa semana, o que tem de crente velho, problemático na igreja é uma coisa fora do comum. Um cristão maduro não é a idade que ele tem, mas o quanto ele aprendeu do evangelho de Jesus. O quanto ele compreendeu da graça de Deus, do evangelho, entendendo os princípios do reino. Isso nos traz maturidade, nos faz de fato crescermos. Eu tenho meninos aqui liderando comigo, jovens, mas muito maduros. A minha equipe de diretoria é uma equipe madura, é uma equipe jovem, mas de meninos maduros. Não estou me referindo aos cabelos brancos, mas sim a maturidade espiritual. Precisamos ter essa maturidade espiritual, porque uma igreja infantil, uma igreja imatura, infelizmente ela se destrói. E meu desejo é que nós venhamos crescer como igreja nessa cidade. Deus tem muito a fazer através do galpão nessa cidade. Nós iremos incentivar, nós iremos motivar outras pessoas. Através dos nossos comportamentos, das nossas ações como igreja. Que os outros olhem para nós e digam: cara, que igreja bacana. Que igreja que compreendeu o evangelho de Jesus. Que igreja que não vive se destruindo com briguinhas, com coisas entre si. Mas que igreja que realmente ama uns aos outros, como Cristo de fato amou a igreja. Amém? Que nós vamos entender, que nós vamos estar alerta com relação a esses problemas, para que isso não seja algo destrutivo em nosso meio. Eu queria encerrar orando com vocês, para nos colocar em pé. Esse é o nosso propósito como igreja. Nossa família nasceu para alcançar todos através do amor. Todos através do amor de Cristo. Para ser lar de pessoas imperfeitas, que buscam a redenção e santificação. Desfrutando da graça do amor de Deus, para preparar gerações que anunciam o evangelho e não tem nada superior a quem? A Jesus. Esse propósito é o nosso propósito de igreja. Isso não foi formado por mim. Um grupo de 15 pessoas sentaram para definir. E quando nós pegamos cada argumentação de cada grupo, todos dava para essa direção. Eu entendo que quando uma igreja está falando a mesma língua, não há dificuldade em entender o que vai se fazer. Ela consegue fazer com muita facilidade. Vamos orar. Curva a tua cabeça comigo. Pai, eu quero nessa noite te orar, te agradecer pelo privilégio que temos de estarmos aqui em tua presença. Pai, que essas quintas-feiras sejam confrontantes. Nós estamos aqui para sermos confrontados, endireitados, corrigidos. Como o osso que se quebra, mas que tem que ser novamente alinhado, assim somos nós na tua presença. Não queremos nos perder, livra-nos dos ataques do maligno. Nos dá orientações, nos dá sensibilidade, nos dá olhar como de águia. Que venhamos neutralizar a voz do estranho, do inimigo, mas que venhamos estar atento àquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações. A minha oração é, Pai,
Que essa igreja seja uma igreja que consiga pensar, que tenha os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, a mesma visão de reino. Senhor, que não haja entre nós grupo de Apolo, grupo de Paulo, grupo de Cefas. Que não haja entre nós o líder, o grupo dos espirituais, mas que todos nós venhamos entender que precisamos estar debaixo de liderança, sentando primeiro para depois poder falar. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos à Tua graça e à Tua soberania, em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte nessa noite.